Eu entrei no PCdoB muito jovem, quando a agenda do mundo era outra, a agenda do país era outra. Tenho uma formação muito nacionalista, né, da minha época de educação, da escola. E talvez eu tenha ficado assim um pouco superado, né, pela agenda pós-moderna, pela agenda do politicamente correto, pela agenda identitária, pela agenda do multiculturalismo, que foi abraçada por uma parte da esquerda no Brasil e no mundo, né? Eu acho que a questão nacional continua sendo central no mundo inteiro. Os governos são nacionalistas, o americano, o chinês, o russo, o francês. Mas aqui nós abraçamos uma outra agenda como sendo a agenda central. Eu acho que a agenda da esquerda mudou nesses últimos anos. A esquerda abraçou essa agenda e deixou a questão nacional um pouco de lado. O nacionalismo passou a ser uma coisa assim mais distante da agenda da esquerda. Os direitos civis, os direitos, né, das minorias, que é uma agenda muito importante, mas eu acho que a agenda central é outra, né? É a agenda nacional. A agenda do Brasil foi falsamente dividida entre esquerda e direita. Foi dividida, o Brasil tornou-se quase que um país birracial. Parece que o país é de pretos e brancos, o mestiço desapareceu das estatísticas e da linguagem do dia a dia. A polarização grande no debate. A minha identidade, aquilo que eu penso, eu acho que não muda desde quando eu entrei no PCdoB. Eu continuo identificado com a luta pela independência nacional, pela soberania nacional, com a luta contra as desigualdades, pelos direitos sociais dos trabalhadores e do povo, e a luta pela democracia. Essa é que é a agenda central. Se você for dividir o país entre esquerda e direita, o que é que você faz? Tomemos o caso mesmo do governo do Lula, do qual eu fui líder, ministro e durante o qual eu fui presidente da Câmara. O governo do Lula era um governo de esquerda? Não, o governo do Lula era um governo de ampla composição de forças, onde tinha um vice-presidente, que era um homem, um grande empresário, presidente da segunda maior federação de indústrias do Brasil, né, que era de Minas. O ministro da Agricultura era um homem ligado ao agronegócio de São Paulo. Sim, mas tinha um da comunista indústria também no ministério. Tinha, eu sei, mas estou dizendo que não era um governo de esquerda, não era esse o traço. Então é preciso que o debate se concentre em torno das questões importantes que ninguém discute, mesmo nós aqui, né, por exemplo, desconhecemos coisas importantes. A agenda, o país ou tem uma agenda de ciência e tecnologia e inovação, ou ele não retoma a sua capacidade industrial, que foi se perdendo ao longo dos últimos anos. Durante os 8 anos de governo Lula e 2 anos de governo Dilma, os 2 primeiros, o Brasil criou 20 milhões de empregos. Nesse período, no mesmo período, a Europa perdeu 60 milhões de empregos. Então o que aconteceu no Brasil foi um fenômeno. Nós criamos 20 milhões e a Europa perdeu 60 milhões de postos de trabalho. Segunda observação, nesse mesmo período nós criamos 20 milhões e perdemos 4 milhões. Ficamos com um saldo de 16. Dos 20 milhões que nós criamos, 96% foram empregos de até um salário mínimo. É possível reeditar esse Não, cenário? tem esse dado aqui. 4% de até 1,5 salário mínimo. Os 4 milhões de empregos que nós perdemos foram empregos de mais de 2 salários mínimos. Nós perdemos um emprego industrial, nós perdemos um emprego de alta tecnologia. Esse é o emprego de classe média que nós perdemos. Então, esse processo está em curso. Nós já tivemos quase 30% do nosso PIB, da nossa economia na indústria, e hoje temos menos de 10%. Então isso precisa ser enfrentado. Nós estamos vivendo da pujança do agronegócio, que nos deu 13% de crescimento o ano passado, que nos dá o saldo na balança comercial, que nos protege da especulação do dólar. É aqui, é Goiás, é Mato Grosso, vendendo soja, carne, exportando frango, exportando milho. O agronegócio é que nos dá essa estabilidade. Dá o emprego industrial de máquina, equipamento que não são fabricados dentro das fazendas.
Mas também ninguém discute isso. Quando discute o agronegócio é para criminalizá-lo, para dizer que acabou com o meio ambiente, que o cerrado está no não acaba mesmo, não destrói o meio ambiente? Mas é evidente que não. O Brasil, com toda essa agricultura competitiva, usa 8% do seu território para a agricultura. Os Estados Unidos usam 18%. A Índia usa 60%. O Brasil tem 66% do seu território coberto de vegetação nativa. A madrinha do ambientalismo mundial, que é a Noruega, tem 0,3%. Não dá 1%. Então, a nossa agricultura preserva. Nós temos mais do dobro de área protegida de terras indígenas do que a que nós dedicamos à agricultura. Então, como é que o país pode ser acusado de ser irresponsável? Nós temos a reserva dentro das propriedades. As propriedades no Brasil preservam mais área verde do que os parques nacionais conjuntos. E nós, quando discutimos, é para criminalizar o agricultor. Parece que ele está cometendo um crime contra o meio ambiente por criar uma vaca, plantar soja, feijão e produzir alimento barato. E ser responsável pela presença geopolítica do Brasil no mundo. Reuni com o embaixador da China, ele disse: ministro, a China vai depender cada vez mais do Brasil. Eu sabia do que ele estava falando, mas como presidente da Câmara e alguém do Itamaraty estava junto, eu digo: por que, embaixador? Ele disse: porque a segurança alimentar da China vai depender cada vez mais do Brasil. Eu acho que qualquer governo, tá certo, que venha a assumir, deveria ter essa agenda. Primeiro, um governo de união nacional. União nacional com base em quê? Não é união nacional para privatizar a Eletrobras, tá certo? Sinceramente, isso é um negócio que está aí sendo plantado. Vai privatizar a água do São Francisco, dos agricultores da irrigação de Petrolina, de Juazeiro. Você ainda defende bastante a interferência do Estado na economia? Defendo bastante a interferência do Estado e a interferência do setor privado. Não tem porque o Brasil é outra falsa também divisão e polêmica. O setor privado é endiabrado por uns e endeusado por outros. E o setor estatal, o Brasil precisa dos dois. A China é o país que nos últimos 5 anos mais aumentou salário no mundo, mais reduziu pobreza no mundo, mais elevou ganho de trabalhador no mundo. E a China é o país que mais criou bilionários no mundo, mais do que os Estados Unidos. A China é o país onde o setor privado é mais dinâmico no mundo e onde o Estado tem maior força no mundo. E nós aqui querendo fazer um abismo entre o setor privado. O Brasil precisa de mais Estado e mais setor privado. Estado onde precisa. Quem é que vai fazer ciência, pesquisa e inovação no Brasil? Quem é que vai fazer? Olha só. O Estado. Eu acho que houve um processo de despolitização. Eu não tenho problema que o país esteja dividido. O problema é estar dividido pela razão errada. Esse país já esteve dividido várias vezes. Quando foi da independência, estava dividido entre os que queriam e os que não queriam a independência. Quando houve a luta pela abolição dos escravos, também dividiu-se. Muita gente não queria a abolição, achava que era invasão de propriedade, achava que era um absurdo, que tinha que ter indenização. Mas o país estava dividido em torno de uma causa. A República também dividiu o Brasil em torno de uma causa. 30 dividiu também em torno de uma causa. A industrialização, os direitos sociais, a legislação social. Hoje está dividido em torno de coisas absolutamente secundárias. Esse ódio que brota é um ódio despolitizado. Eu acho que é o ódio da desorientação. Qual é o limite para isso? Um general, um homem conservador, mas respeitável, vai fazer uma palestra numa faculdade, é agredido fisicamente, espancado. Eu digo, quando você quer vedar o espaço político ou público ao seu adversário, você deve estar preparado para que isso também seja vedado a você. Ou seja, nós vivemos o que é um ambiente de pré-guerra civil espanhola, de pré-revolta federalista de 1893, lá no Rio Grande do Sul, quando a política esgotou os seus mecanismos e cada um pegou um punhal, uma pistola, um bacamarte e saiu tentando resolver as diferenças na bala. Acho que nós não podemos aceitar. A minha impressão é que isso é uma franja, é uma parcela pequena. A maioria da sociedade e das pessoas repudia, rejeita, e acho que esse discurso de ódio não vai prosperar no Brasil. As pessoas já estão cansadas, acho que já estão cansadas. E isso vai se tornando uma coisa residual e, na minha opinião,
isolada. Como o senhor avalia a descoberta feita por aquele jornalista e pesquisador brasileiro, o Matias Spector, de documentos da CIA, que está dando o que falar, de que durante a ditadura militar, especificamente durante o governo do general Geisel, ele sabia e até mandava executar opositores ao regime militar, à ditadura? Acho que arrombou uma porta aberta. Aquilo não tem nenhuma novidade. Todo mundo sabia que os crimes cometidos contra opositores naquele período era do amplo conhecimento da hierarquia. Não tinha como, num sistema que tinha no serviço de informação uma base fundamental do seu funcionamento, não se saber de onde vinha a autorização para aquele tipo de execução. O que eu me pergunto é o seguinte: pautar esse debate no presente momento, a CIA fazer vazar esse tipo de documento agora, interessa mesmo ao que e a quem? Eu acho que é isso que precisa ser respondido. É uma forma de desabar Bolsonaro no processo de... Pode ser uma tentativa, pode ser de aumentar a confusão, que já é grande, de aumentar a desorientação, que já é grande. Quando você precisa de uma instituição como as Forças Armadas para reconstruir a unidade do país, o rumo do país, a agenda do país, você bota um negócio desse para dizer outra coisa, pessoal, não dá. Vocês de Forças Armadas não se misturem ali e vocês dali não se misturem aqui. Eu acho que não é por acaso, sinceramente não é. Agora, nós não podemos fazer política se queremos construir o futuro olhando para o passado. Você não pode usar o passado para impedir a construção da unidade no futuro, que é essa agenda que está posta aí. Ou seja, qual é o papel das Forças Armadas? O papel das Forças Armadas hoje é um papel importante na união do país pelo seu desenvolvimento. Mas o interesse, principalmente vindo de algumas áreas, não é esse. Mas tem militar falando besteira aí, na sua opinião? Olha, infelizmente, besteira se fala em tudo quanto é lugar, tá certo? Agora, se você for julgar os militares pelo pronunciamento isolado de um ou outro representante das Forças Armadas, você vai fazer um julgamento parcial e um julgamento injusto. As Forças Armadas são fundamentalmente instituições dedicadas à defesa e à construção do Brasil, com uma dupla função, muitas vezes ignorada, que muitas vezes no Brasil, na mídia, não interessa o que dá certo, aonde vem generosidade. As Forças Armadas ajudaram a construir o Brasil nos seus projetos de ciência, de tecnologia, fundaram o ITA, criaram o CTA, criaram a Embraer, fizeram o programa nuclear, fizeram o programa espacial, socorre os nordestinos atingidos pela seca, socorre os ribeirinhos na Amazônia, mas isso não é notícia. A pessoa só é notícia quando, de forma indevida, um militar faz um pronunciamento. Então, pelo seu conhecimento das Forças Armadas, por ter sido ministro da Defesa, pode afirmar categoricamente que quem fala em golpe dentre os militares é uma minoria. O conjunto das Forças Armadas quer ser Forças Armadas, não quer golpe de Estado, não quer política. Não há mínima cogitação. Quem tem interesse em que as Forças Armadas se metam na política são civis. Grupo de civis que tentam influenciar os militares. Os militares querem se dedicar à sua missão, à sua tarefa. Claro que estão preocupados com o país, porque quando o país se desindustrializa, quando o país perde competitividade científica, tecnológica, você perde capacidade de defesa. A defesa não é apenas a presença de um grupo de profissionais das Forças Armadas. A defesa está ligada à capacidade industrial do país, à capacidade científica do país, à capacidade tecnológica do país. E eles se preocupam com isso. Mas militar querer substituir a política, querer assumir a crise fiscal, a crise da Previdência, distribuir dinheiro do orçamento, não querem saber disso. Eles não querem, eles querem se dedicar à missão constitucional deles. Não. Também é outro engano, isso é outra coisa também da mídia, montou essa agenda do toma lá da cá. Eu fui relator de projetos importantes. O Código Florestal é um projeto difícil. Quando eu apresentei o meu relatório, e fui olhar no painel de votação, tinham 410 votos do PT, do PCdoB, do PSB, do PDT, do DEM, do PSDB, do PR, do PTB. Eu não precisei dar uma xícara de café e prometer nada para nenhum deputado.
Relatei a lei de biossegurança. No Brasil estava proibida a pesquisa com célula-tronco. Você imagine, porque era mexer com organismo geneticamente modificado e havia um preconceito de ONGs e outros setores contra manipular organismos vivos, geneticamente não se podia modificar. Hoje, 80% das diabetes tipo 1 são curadas por célula-tronco. Nós estávamos proibidos de pesquisar. Eu fiz o relatório, aprovamos esse projeto lá por uma larga margem, ninguém pediu nada. Agora é o seguinte, quem apoia o governo, participa do governo. No Brasil, nos Estados Unidos, na China, na França, em qualquer lugar. Você vai aqui eleger um governo e depois dizer assim, agora, depois de eleito, para não ser fisiológico, governarei com a oposição. Não, você vai ter que governar com partidos, tá certo? E com partidos, naturalmente, que lhe apoiaram. Vamos tratar os fenômenos distintos que envolvem essa Operação Lava Jato. Vamos começar do mais geral, ao combate à corrupção. Eu acho que o combate à corrupção na democracia é uma coisa necessária e importante. Por quê? Porque a corrupção não só degrada, desacredita, diminui no cidadão a crença, o apreço e o respeito pelo processo democrático. Daqui a pouco as pessoas olham e dizem, democracia, é isso aí? Para roubar, para fazer malversação de recurso público, para desviar. Então, o combate à corrupção é também uma forma de você defender a democracia de uma mazela, onde ela sempre está presente, e não é só no Brasil. Às vezes, não, é no Brasil, não. Não. Vai examinar os outros países, vai examinar a história dos Estados Unidos. Vai examinar no Japão, na Holanda, quantos primeiros ministros, dirigentes, governantes caíram por causa dessa mazela, dessa doença da vida social e política que é a corrupção. Então ela tem que ser combatida. A segunda é o seguinte, as corporações encarregadas pela lei, pela Constituição e pelo Congresso de combater a corrupção, toda essa legislação foi atribuição do Congresso, nem sempre se conformam em cumprir a missão constitucional e se limitar ao que a lei estabelece. Eu acho que há no país uma disputa muito mais profunda, muito mais permanente, que ultrapassa o combate à corrupção, que é uma disputa em torno do destino. Destino em que sentido? Na antiguidade, Grécia, na Pérsia Antiga, o destino era uma atribuição dos deuses. Se você quisesse saber o que iria acontecer amanhã ou no futuro, não era a política que decidia, eram os oráculos. Você ia nos oráculos e eles diziam como ia ser o seu futuro, como governante, como general, como comerciante. Então os deuses eram os donos do futuro, do destino e da tragédia. Quando a política foi inventada, é como se os homens subtraíssem dos deuses essa atribuição. Os homens passaram a ser donos do seu destino e, portanto, também da sua tragédia. Há um diálogo em torno desse tema entre o Napoleão Bonaparte e o Goethe, uma vez lá na Alemanha, não sei se em Berlim, eles conversaram sobre isso. Bem, o que é que eu digo, deixando a antiguidade na antiguidade e vindo para hoje? Eu acho que há candidatos a deuses, tá certo? Aqueles que querem subtrair novamente da política a atribuição do destino. Eu acho que são essas corporações. Eu acho que elas imaginam que tem mais legitimidade para decidir o futuro e o destino da sociedade do que a política. A política está corrompida pela compra do voto, como eles dizem, pelas mazelas, pelas imperfeições dos partidos. E dizem, nós estamos purificados pelo mérito, pelo concurso público, pelo cursinho do Damásio, que prepara lá em São Paulo essas carreiras jurídicas de quem pode se dedicar 4 ou 5 anos para participar de um concurso, tá certo?